Olá pessoal, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo. Peço desculpa, nós não tivemos o vídeo de ontem em razão de problemas de ordem elétrica, né? Aqui em Portugal, na Espanha, em outros países, enfim, né? Vocês devem ter ficado sabendo disso aí. E aí não deu para fazer a nossa gravação. Mas vamos lá, rapidamente, nós estamos indo para o capítulo 11 de Daniel. E aí a coisa começa a ficar muito mais interessante, se é que podemos dizer assim, tá? E eu vou fazer esse capítulo muito interessante, porque na realidade é uma profecia literal, né? Nós adentramos agora uma profecia sobre acontecimentos futuros, tá? Que não se encontra revestida por imagens e símbolos, igual nós tivemos, né, no capítulo 2, 7 e 8, mas é apresentada em sua maior parte em linguagem clara, objetiva. Muitos dos importantes eventos da história mundial, desde os dias de Daniel até o fim do mundo, recebem destaque neste capítulo, tá? Então, nós vemos logo no versículo 1, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Quem é que se levantou? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel se levantou. Para fortalecer quem? E animar quem? Daniel. No versículo 2, agora eu te declararei a verdade. Então, o anjo Gabriel falando para Daniel, vou te falar a verdade, o que é? Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia, né? Então veja bem, 3 reis se levantariam da Pérsia, né? Levantar significa reinar. Assim, 3 reis deveriam reinar na Pérsia. Trata sem dúvida nenhuma, de uma referência aos sucessores imediatos de Ciro. Quais foram eles? Cambises, filho do próprio Ciro, Esmerdes, que era um impostor, e Dario Estapes. E o quarto? O quarto, cumulado de grandes riquezas mais do que todos, só pode ser Xerxes, tá? Não tenha dúvida disso. No versículo 3, diz lá, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei poderoso é Alexandre o Grande, tá? Então, nós temos essa condição. Os fatos narrados neste versículo apontam claramente para Alexandre e a divisão do seu império, que, como eu já disse, durou pouco tempo, né? Na realidade, Alexandre viveu pouco tempo, né? Ele morreu muito novo, por orgias, bebedice e tudo mais, né? Então, é uma coisa. O reino, então, foi dividido, mas não para a sua posteridade, foi separado para outros fora de sua família, porque ele tinha filho pequeno, aí teve, enfim, tem uma história muito bonita sobre isso, né? Bonita e triste ao mesmo tempo, né? Tá certo? E o reino foi dividido em 4 partes, das quais se apropriaram os generais mais capazes de Alexandre, ou talvez os mais ambiciosos e sem princípios. Eu falei dos 4 generais para trás, não cheguei acho que a mencionar o nome deles, mas foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, os 4 generais, né? E aí começa no versículo 5, o rei do sul será forte como também um de seus príncipes, este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Na realidade, nós tivemos ali que Cassandro ficou com a Grécia e as terras adjacentes. A oeste, né? Lisímaco ficou com a Trácia, que na época incluía a Ásia Menor, e as terras em torno de Helesponto e Bósforo, que se localizavam ao norte da Palestina.
Seleuco ficou com a Síria e Babilônia, que se encontravam principalmente a leste, e Ptolomeu ficou com o Egito e as terras vizinhas ao sul, né? Então foi uma divisão aí pesada, tá certo? E nós temos muita coisa nesse capítulo, né? Que vale a pena você ler com muito cuidado, né? O versículo 7, olha, mas de um renovo da linhagem dela quem? Berenice. E quem era Berenice? Berenice era esposa de quem? De um dos reis, de um desses que brigavam, né? Então, houve aí uma referência bastante significativa, porque Cassandro logo foi conquistado por Lisímaco e seu rei na Grécia e Macedônia, anexado à Trácia. E Lisímaco, por sua vez, foi conquistado por Seleuco, sendo a Macedônia e a Trácia anexadas à Síria, né? Então, a Berenice, né, foi entregue, tá? A Berenice era aí uma ex-esposa, né, de Laodice e os filhos, né? Quando Laodice foi restaurada ao favor, porque houve uma separação e depois uma matou os filhos da outra, enfim, uma confusão bastante interessante, né? Aconteciam guerras frequentes entre os reis do Egito e da Síria. Isso ocorreu em especial com o segundo rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, e Antíoco Tel, o terceiro rei da Síria. Por fim, fizeram um acordo de paz sob a condição de que Antíoco Teos repudiasse sua esposa Laodice e seus 2 filhos, para se casar com Berenice, filha de Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu levou então sua filha para Antíoco, cobrindo-a com um dote generosíssimo. Mas depois houve um renovo nessa linhagem, e aí outra confusão formada, né? Tá certo? Na linhagem de quem? De Berenice, que fala no capítulo 7, né? Um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. Na realidade, esse renovo que fala o versículo 7, né? É da mesma raiz de Berenice, foi o seu irmão Ptolomeu Evérgeta. Assim que sucedeu o pai, Ptolomeu Filadelfo, no trono do Egito, inflamado pelo desejo de se vingar da morte da irmã Berenice, recrutou um exército imenso e invadiu o território do rei do norte, isto é, Seleuco Calínico, o qual, juntamente com a sua mãe Laodice, reinava na Síria. Enfim, confusão em cima de confusão histórica, está nos livros de história, e nós não podemos deixar de falar nisso. Na realidade, o capítulo 11 de Daniel, ele tem algumas seções. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, está falando do Medo-Persa, do reino Medo-Persa. Do capítulo 5 ao 15, os acontecimentos históricos, as guerras, né? Do capítulo 16 ao 30, o anjo descreve Roma pagã. É só você ir lá, vai ter a descrição de Roma pagã. Do 31 ao 35, mostra a queda de Roma pagã e o início de Roma papal. Exatamente, tá? Isso você confirma em Apocalipse 13 também. Do verso 36 ao 39, mostra a queda de Roma papal, né? Tá lá, em Apocalipse 11 também a gente vê isso. Do 40 ao 44, mostra o rei do norte e rei do sul, fala sobre esses 2 reis. E o 45, o rei do norte mudando para Jerusalém. E aí nós precisamos entender quem é esse rei do norte. E aí, só estudando o capítulo com muito carinho, muita vontade, você vai chegar à conclusão que o rei do norte, não tenha dúvida disso, quando fala
é um país que o pessoal não dá muita atenção atualmente, tá? E ele é um país um país, eu vou dizer, euroasiático, tá? E quando esse país marchar para Jerusalém, né, que é o último versículo do capítulo 11, né, e ele, rei do norte, plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. E a história mostra quem é que já teve ajuda para vencer alguém, tudo isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque vou ter que dar nomes e aí fica muito vago. Então é melhor eu deixar a incógnita, tá certo? Mas nós temos que ter uma atenção muito interessante nisso aí, porque esse verso 45, né, mostra a invasão e o término desse rei. E essa invasão vai ocorrer aonde? Em Jerusalém. Jerusalém, tá? Por quê? No capítulo 12, que é o próximo, a gente já vai estudar a profecia do fim dos tempos. E começa o capítulo 12 assim: e naquele tempo Miguel levantar-se-á. E quem é Miguel? Jesus Cristo. Levantar-se-á é sair do seu trono, né? O grande príncipe que representa os filhos do teu povo. Então é muito interessante. Esse capítulo 11 é fantástico você pegar para estudar e tudo mais. E se tiver interesse, eu tenho material bem explicado, tudo direitinho. Só não dá tempo da gente fazer aqui. Eu prometo até, depois que a gente conseguir chegar no último capítulo de Apocalipse, eu tenho alguns textos, alguns assuntos, por exemplo, estudar o santuário, né? As festas judaicas. Aí nós vamos estudar essa questão de Daniel com mais profundidade. Mas a minha recomendação é: estude, busque o conhecimento da palavra do Senhor e que Deus possa te abençoar, você e sua família. Em nome de Jesus é o que eu desejo para vocês. Amém.